Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas. Eu sou Jefferson Carlos e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto polêmico, mas como um profissional de logística eu tenho o dever de trazer dados corretos para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre ela, a Zona Franca de Manaus. Vale a pena? Ela se paga? Por que eu tenho um polo produtivo aqui tão longe do mercado consumidor? O que os dados realmente falam sobre isso? E sobre esse assunto eu tenho um estudo de causa e experiência prática. Sabe por quê? Porque além de eu ser natural da cidade de Manaus, eu trabalhei por anos com transporte de cargas. Então o que eu vou falar aqui não é achismo, é experiência vivida. Primeiramente que Zona Franca de Manaus não é só simplesmente a cidade de Manaus. Para quem não sabe, é todo o estado do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e 2 municípios do Amapá, que é a capital Macapá e o município de Santana. Tudo isso que eu citei a gente chama de Zona Franca de Manaus. É uma zona aduaneira, quase que como se fosse um outro país dentro do nosso, porque tem uma legislação diferente. Aqui, as empresas que estão nessas regiões têm incentivos fiscais. Só que a grande parte das empresas está na capital Manaus. São mais de 600 empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, de todo canto do mundo e que gera mais de 500 mil de empregos. Então, quando você fala sobre PIM, Polo Industrial de Manaus, você está falando especificamente das empresas de Manaus, mas a zona aduaneira é todo esse território. E aí você pode perguntar, tá, mas por que tem um polo industrial no meio da floresta amazônica? Primeiro ponto, essa região aqui, se você for olhar pelo ponto de vista de soberania nacional, ela não pode estar desocupada. Aqui a gente tem a floresta amazônica gigantesca. Você não pode ter uma região muito grande sem gente morando. Você tem que ter alguma coisa lá para termos de soberania. Segundo ponto, a Zona Franca, por ter um polo industrial aqui em Manaus, ela consegue ter muitas indústrias, gerar riqueza sem desmatar a floresta. Porque é um dos requisitos para as empresas terem benefícios fiscais é ter projetos de conservação à natureza. E ela consegue fazer isso diferente de outros territórios da nação brasileira e de outros países que não conseguem fazer esse casamento, essa proporção. Essas empresas que estão no polo industrial, elas têm benefícios fiscais para estarem aqui tão longe do polo consumidor. Esses benefícios fiscais são altos, são tanto estaduais quanto federais. A proporção do que eles ganham de benefícios fiscais são gigantescos. E talvez você pergunte assim, poxa Jefferson, isso aqui deveria ter em São Paulo. Mas São Paulo e outras regiões do país já têm benefícios fiscais. Só para você ter uma ideia, 46% dos benefícios fiscais, que é o que a gente chama de renúncia fiscal, está no Sudeste brasileiro. 16% no Sul, aproximadamente. O que é dado de benefício fiscal para Manaus não é nem 10% do que é do total brasileiro. É uma pequena parte. E a cada R$1 que é dado de benefício fiscal para o PIM, que é o Polo Industrial de Manaus, ele retorna R$1,74. Ou seja, ele retorna mais do que ele recebe. Ele não gera prejuízo, ele gera um retorno financeiro. Claro que comparado com São Paulo a cada R$1 de benefício, ele retorna 6. Ele retorna bem mais porque é a região, o estado mais produtivo do país. Mas o Amazonas, ele não gera prejuízo, ao contrário, ele gera riqueza sim. Entenda que o problema não é ter ou não benefício fiscal. Quem recebe ou quem não recebe benefício fiscal. A questão é como você gasta os impostos que você arrecada. Porque se amanhã mesmo nenhum estado do Brasil tivesse benefício fiscal, de um dia para o outro o Brasil ia melhorar? Claro que não, porque a questão é como que é usado. Então, ao invés de nós gastarmos a energia dizendo quem deveria ou não, já que quase todos os estados têm algum tipo de benefício fiscal, nós deveríamos estar focando a nossa energia como profissionais de logística e como cidadãos de outra forma. Mas aí você pode perguntar, Jefferson, e o problema da distância? Porque Manaus está aqui e o grande polo consumidor está do outro lado do país. O que acontece? Um país como o Brasil, que tem uma grande extensão territorial, ele deveria também ter uma estrutura viária bem robusta, como outros países como Rússia e Estados Unidos têm. O problema é que essa estrutura não há.
não só no norte, mas em vários outros cantos do país. A gente sabe porque a gente vive a realidade da logística. Só para você ter uma ideia, Manaus só tem conexão rodoviária com uma outra capital, que é Boa Vista, Roraima, que quase ela não tem relação comercial. Ela não tem conexão rodoviária com nenhuma outra capital. De tal forma que quando a gente vai escoar a mercadoria, nós usamos a embarcação modal fluvial para vir ou até Santarém, do Pará, e descer para o restante do país, ou nós subimos, ou melhor, descemos um pouco mais o Rio Amazonas até Belém e de Belém para o restante do país. Em geral, nós fazemos dessa forma. Aqui deveria existir uma BR entre Porto Velho e Manaus, que é a BR-319, que tem em torno de 800 quilômetros de extensão, mas a metade dela é asfaltada, a outra metade não é. Em época de chuva, é quase impossível você trafegar. O próprio governo não entrega e não investe na estrutura adequada, não só no norte, mas em todo o restante do país. Como cidadãos e profissionais de logística, a gente sabe como a infraestrutura viária de todos os modais de transporte no país. Então, você tem um polo industrial aqui e, ao mesmo tempo, é como se o próprio governo meio que sabotasse a existência dele. O problema não é ele existir aqui, é não ter estrutura para escoar. Porque ou você faz pelo modal rodofluvial ou por cabotagem pelo restante do país. O outro ponto muito importante é que o empresário, quando ele decide colocar uma fábrica aqui, ele colocou na ponta do lápis que ele vai ter mais custo com o transporte por conta da distância. Só que esse custo é de um tamanho que o benefício cobre esse custo. O empreendedor, o empresário em si, ele não é ignorante, ele sabe calcular, ele sabe quando dá ou não prejuízo. Então, se ele está fazendo toda essa operação, é porque na ponta do lápis ele sabe que para ele, na matemática, vale a pena. Só que aí entra numa outra questão. Por um lado, ele tem benefício fiscal, por outro lado, ele tem custo de transporte. O benefício tem que cobrir custo de transporte, senão ele retira a fábrica dali, não faz sentido para ele. Se ele vai repassar esse valor no preço, é outra coisa. Aí já não tem a ver com a região, tem a ver com a política do próprio empresário, da própria empresa que está ali, de como que ela tabela o preço. Ela pode ter benefício aqui e tabelar a nível nacional, ou vender no preço mais barato. Mas isso não tem a ver com a região, isso tem a ver com a empresa em si, estabelecida, e como que ela monta a sua política de preço. E as empresas que estão na região, elas não recebem benefício fiscal de graça assim. Não, existe uma série de requisitos de legislação que elas têm que cumprir. Além de elas estarem na região, elas precisam fazer o cadastro na SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. As cargas que essa empresa recebe precisam passar pela vistoria da SUFRAMA, lá no canal vermelho, verde, azul, cinza, além do processo Cefaz, além de um processo da Receita Federal. Então, quem recebe tem benefício, mas tem toda uma complexidade de operação e de legislação que ele precisa cumprir. Não é uma coisa assim de graça. Então, se você não conhecia o que era de fato a Zona Franca de Manaus, espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas informações para você. E além disso, se você que está me assistindo é da região amazônica, você sabe muito bem das particularidades que nós temos, você sabe o potencial da nossa região e sabe que o problema não é ter ou não incentivos fiscais, não é ter ou não a Zona Franca de Manaus, não é simplesmente a distância. O problema é a falta de estrutura, é a corrupção, é desvio de dinheiro, é a falta de planejamento dos próprios órgãos que deveriam fiscalizar. Esse é que é o problema, porque potencial, não só a região norte, como o nordeste e todas as outras regiões têm potencial para ser explorado de forma econômica e sustentável ao mesmo tempo. A própria existência do PIN aqui no meio da floresta amazônica é o exemplo de que sustentabilidade sim pode existir. Não estou dizendo que Manaus é a melhor cidade do mundo. Tem os seus problemas como qualquer outra capital. Tem as suas particularidades. Mas muito do que é falado nas redes sociais não é verdadeiro. E eu falo não só como cidadão, mas como profissional de logística. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o teu comentário.